Convido a você a vir, né, outros momentos no domingo pela manhã, fica um ambiente mais tranquilo, né, um ambiente bem próprio para o ensino, e aí você pode continuar nesse propósito de ouvir as próximas promessas e com outros professores também participando. Quem queira ler comigo o textual está em Jeremias 1 e 12, então abra aí. Já foi lido o assunto, né, da leitura bíblica em classe, o texto base, que estava em Isaías 55, do 6 ao 13, mas já que você está aí em pé, então abra Jeremias 1 e 12, que é o nosso textual, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Na verdade prática, ele faz um apanhado e diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, essa é a introdução do texto, e ampliando-se assim uma compreensão sobre as promessas de Deus, que é a lição 1, para nós começarmos, então, a trabalhar. Se você quiser ficar em pé, fica até terminar. Caso contrário, sente-se, vai ser mais confortável. Né? Então, vamos lá trabalhar, né, nesta noite especial para o assunto da primeira lição. Quem não tem lição e deseja ter essa lição, o irmão Josemar deve ter ali ainda algumas lições. Você pode adquirir, né, esta lição e vir participar. Quem não tem, não quer adquirir, não tem nem como botar ali, porque foi uma coisa assim meio em cima, né, nem pensamos em botar o assunto da lição ali no Data Show para você seguir. Mas a gente vai estar lendo, comentando, e assim vamos participando nesta noite. Veja, a introdução, ela vai trabalhar o seguinte: as promessas divinas, elas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Então, isso aqui é importante nós entender, que a promessa, ela vai conectar num propósito de oferecer à pessoa, né, compreender os objetivos, os desígnios, os propósitos do Senhor. E para que isso se concretize, ela vai depender da fé plena nele e em sua palavra. Então, veja, temos duas situações aqui que são importantes. A promessa de Deus, né, ou a promessa divina, ela tem um propósito de revelar os desígnios de Deus, e ela precisa estar fundamentadas na fé e verdadeiramente na palavra de Deus. Então, a gente não tem aqui promessas soltas, né, sem conexões, mas elas estão atreladas, fundamentadas, né, pelo processo da fé e também na palavra. Então, a palavra de Deus, ela é a base e a sustentação para todo um propósito e seus desígnios. Nós também vamos estudar no trimestre a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. Então, isso é interessante, quando nós paramos para refletir que a promessa, ela vai se desdobrar, ela não é feita de uma forma no estalar de dedo, não é concretizada ou cumprida, de repente, somente porque a gente, às vezes, lembra, né, quando pequeno, assim, provavelmente você já viu aqueles desenhozinhos, né, onde tinha varinha mágica, fazia assim e pronto, acontecia. Não. Promessas, elas têm um propósito, elas têm um desígnio, e elas vão
se desdobrando, elas vão acontecendo ao longo do tempo na sua vida. Então, nós vamos estudar bem também alguns tipos, né, de ações ou de concretização dessas promessas. Então, é importante você não vir a faltar a escola bíblica. Tá? Se você quer aprender bem sobre esse trimestre, sobre promessas, e temos várias aqui, né? Vou dar só uma palhinha aqui para vocês. Ó. A promessa de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, promessa e obediência, promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, a promessa da paz, promessa para pais e filhos, a promessa da proteção divina, a promessa de provisão, a promessa de vida abundante, e as promessas de Deus são infalíveis. Então, veja, durante todo o trimestre, vamos trabalhar esse tema, e é interessante que você venha pela manhã de domingo, né, a partir das 9 horas, até 10h30, mais tardar a gente já está encerrando, né, e aí você vai descobrir, dentro de uma sistemática, e conhecer melhor sobre a palavra e as promessas do Senhor. Então, é importante que nós venhamos a compreender que nesse trimestre nós vamos estudar a respeito das promessas de Deus, seus desdobramentos em nossa vida cristã, e especificamente nesta lição, que é essa agora, o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Então, veja, nós vamos trabalhar com conceitos básicos que vão dar a estruturação, e depois os tipos de promessa, segundo a palavra. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes você fala, Deus fez para mim uma promessa, vou gravar um CD, vou correr os 4 cantos da terra. Isso é uma questão, né, de um tipo de promessa. Mas tem muita coisa além disso, que é muito melhor e fundamental para a nossa fé e a nossa jornada até chegar na gloriosa promessa da vida eterna, né? Estar com Cristo. Então, veja como é importante. No ponto 1, nós vamos trabalhar um convite de Deus. No subtópico, um convite, uma promessa. Subtópico 2, é preciso buscar o Senhor. E o subtópico 3, é preciso se arrepender. Depois, no ponto 2, nós vamos trabalhar as promessas e seus fundamentos. Então, no subtópico 1 do ponto 2, a promessa na Bíblia. Depois nós temos o subtópico 2, Deus é infalível. E o subtópico 2 e 3, Deus zela por sua palavra. O tópico 3, tipos e propósitos das promessas de Deus. Subtópico 1 do tópico 3, promessas incondicionais. Depois, o subtópico 2 do tópico 3, promessas condicionais. Então, você vê, já tem variedades aqui, né? Já está apresentando 2 tipos. E no subtópico 3 do tópico 3, o propósito das promessas de Deus. Então, veja, é um assunto bem vasto, né, bem importante, e nós vamos trabalhando aqui, lendo e comentando, para que você possa, então, estar acompanhando. O ponto 1, um convite de Deus. Um convite e uma promessa. Veja, no capítulo 55 de Isaías, foi lido, né, nessa noite, e se você quiser abrir lá a Bíblia, em Isaías 55, você pode usar nesse primeiro tópico, vai ter algumas referências. Então vai dizer assim, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 vai dizer, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a enviei. Então, você vê que aqui o poder da palavra de Deus é destaque.
essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos em promessa, essas promessas. Então, veja, dentro do propósito de convite, Deus faz uma promessa. E aí ele diz que essa palavra, assim será a palavra que sair da minha boca, ou seja, a fonte da onde está saindo a palavra é o Senhor, e ele é garantidor para que ela não volte, para que ela não se torne vazia, que ela não retorne sem o objetivo alcançado. Então, é importante que ele, Deus, quando ele fala, e ele é fiel para cumprir, e a sua palavra, ela vai prosperar naquilo para que ele enviou. Então, é importante nós destacarmos isso. Quando Deus fala, ele é fiel para cumprir. Aquilo que ele fala, ele vai realizar. Vai haver eficácia. É diferente dentro do nosso mundo cristão. Muitas das vezes as pessoas usam Deus e querem forçar que aquilo que estão falando é Deus que está falando. Então, a gente tem que também saber ponderar isso, ter discernimento, porque nos dias atuais, nós observamos muitas coisas que não é Deus que fala. Então, isso é perigoso. Agora, quando você ler Bíblia, obrigado. Quando você ler Bíblia, quando você estuda a palavra e ora a Deus pedindo discernimento, Deus, ele vai falar com você. A palavra de Deus é bem clara e ela estabelece que ninguém pode mudar a palavra, não trocar um tio, uma vírgula, para dar outro sentido. Quando nós estudamos nos originais ou as versões mais próximas dos originais, nós vamos ver verdadeiramente o poder da palavra de Deus se destacando e confirmando em todo o tempo o propósito, o objetivo que ela foi estabelecida. Então, é importante nós, assim, compreender que a palavra, ela é verdade. A palavra é que nos traz ou nos firma as promessas de Deus. Então, fora disso, nós não teremos êxito. Por quê? Porque estaríamos sem uma estrutura fundamental para compreender os desígnios e propósitos de Deus para a humanidade, para a nossa vida. Entende? Então, é muito bom quando a gente compreende essa questão. Veja, no subtópico 2, ele vai trabalhar o seguinte: é preciso buscar ao Senhor. Então, no verso 6 do capítulo 55, ele diz de uma forma imperativa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso é imperativo. Talvez eu vá... Não. É necessário o crente buscar o Senhor. É necessário o crente compreender que nós temos que estar constantemente, diante da presença do Senhor, querendo ouvir a sua voz para que haja aplicação no dia a dia da nossa jornada. Então, veja, somos aqui instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero
a fim de alcançarmos uma resposta dele. Entende? Então, veja, uma das maneiras que temos de buscar ao Senhor é através da oração, é através da leitura, é através da meditação, é estar conhecendo a Deus. Você compra de repente, um utensílio doméstico, e aí você não sabe como funciona. Geralmente, ele vem com manual. Você vai simplesmente botar na tomada lá, de qualquer maneira? Não. Você pode estragar tudo. Perde a garantia. Mas você vai olhar o manual, vai ler o manual para conhecer e saber como que funciona. E às vezes nós queremos falar de Deus, nós queremos anunciar Deus, mas nós não olhamos e não conhecemos o manual, que é a palavra de Deus. Precisamos, então, estar verdadeiramente buscando ao Senhor, buscando em conhecê-lo, buscando em viver e ter experiência com Ele, buscando afinidade, de um relacionamento estreito através da oração. Então, é fundamental que nós possamos, assim, compreender, e isso faz parte do convite de Deus para o ser humano. Então, veja, no Novo Testamento, nosso Senhor ensinou: a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta se abre. Está lá em Mateus 7,7. Então, veja, o Senhor Jesus, então, confirma: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, quando eu não conheço isso, eu deixo de desfrutar, de experimentar algo mais de Deus. Irmão, ser crente é bom, mas ser verdadeiro crente. Crente nominal, o inferno está cheio. Já estamos entrando na doutrina. É a realidade. Não adianta nós estarmos aqui participando num clubinho. Nós temos que ter caráter cristão. E o caráter cristão, ele é forjado pelo poder da palavra. Isso é Deus te convidando a mudar a tua vida, a tua estrutura, estabelecer fé. Fé suficiente para você enfrentar as adversidades, para você saber que em momentos difíceis na tua jornada, porque vai ter momentos difíceis, você está buscando a presença de Deus, se estruturando na palavra do Senhor e vai então estar entrando para o processo de aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e ao que bate se abre. As portas se abrem quando você bate na porta certa, na presença de Deus, diante do Senhor. Colocar suas ansiedades, aos pés do Senhor, Ele vai cuidar de você. Agora, se eu não tenho conhecimento bíblico, e nessa hora, o primeiro vento doutrinário divergente da palavra diz que é hora de abandonar o barco, você já pula. E esquece que há um Deus que cuida de todas as coisas e que conduz a tua vida. Salmo 24, veja lá. Entendeu? É importante que você esteja fundamentado na palavra para ver as promessas de Deus acontecerem. Entende? Então, é muito bom quando a gente observa isso. O subtópico 3 diz assim, é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Isaías 55:7. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, seus caminhos mais altos que os nossos. Isaías 55:8 e 9. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Então, veja, as gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor.
é importante quando nós entendemos isso. O poder da palavra, ele te confronta. Nós já trabalhamos aqui algumas terça-feiras, né, sobre a temática da salvação, e nós batemos bastante nesse aspecto sobre a importância da palavra. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela tem uma dinâmica, e a palavra, ela produz no coração do homem uma necessidade de que esse homem tome uma decisão. Eu e você passamos por isso. Quando, de repente, alguém fez um convite, talvez alguém entregou um folheto, quem sabe passou na frente de uma igreja, escutou uma frase e tocou o seu coração. De repente, você, né, estava ouvindo um louvor e uma palavra daquele louvor mexeu com você. E dentro desse aspecto, você começou a ter a necessidade de conhecer um pouco mais sobre Deus. Você entendeu que Deus estava te chamando, te fazendo um convite. E você adentrou. E quando a palavra foi apresentada a você, e eu usei o termo e o exemplo do espelho, o espelho reflete a imagem daquele que está diante dele, e a palavra reflete a condição que você está vivendo. Ela vai dizer, você precisa de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ser coberto pelo sangue do Cordeiro, entende? Então, dentro dessa situação, nós podemos entender que há a necessidade de um arrependimento que é impulsionado pelo poder da palavra, a palavra viva, que mostra a tua situação, e é uma situação deprimente, é uma situação terrível. E você fala, eu preciso de Deus, eu quero Deus. E diante disso, você aceita a Jesus Cristo como teu Salvador, muda a tua história. Aí sim você vai entender, quando aqui o comentarista, né, ele vai falar que percebemos quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Nós tínhamos uma expectativa de uma vidinha. Quando passamos a conhecer Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, e também o Espírito Santo que passa a habitar em nosso coração, nossos horizontes se ampliam. E passa agora a entender que os planos do Senhor para a nossa vida são muito mais. Se você é um empreendedor, se você é um visionário, se você é um sonhador, multiplica isso. Quando você passa a estar diante da presença de Deus e Ele habitando no seu coração, Deus vai potencializar toda essa situação para mostrar que Ele, Deus, é Deus de promessa. Entende? Então, é muito melhor quando nós compreendemos a palavra. Quando estamos estabelecidos ou sustentados na palavra. A nossa fé, ela é assim, ampliada. Ela vai ser verdadeiramente sustentável. E aí não há problema, não há crise, não há barreira. Você vai ser vencedor porque Deus te garante a vitória. Então é importante, né, nós compreender. Então veja, as gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Isso traz o quê? A expressão do júbilo, né, do crescimento e prosperidade espiritual, que é produzida através daquele que morreu na cruz do Calvário para te alcançar, Jesus Cristo. Então você aceitou, você passa a ser uma nova criatura, então você vai começar a desfrutar das gloriosas promessas de Deus para aquele que teme a Ele. Então, essa é a expressão, né, do ponto número 1, né, que trabalhou o convite de Deus. Então,
é muito interessante que nós venhamos a aguardar esse primeiro momento, porque isso vai fazer sentido no decorrer do trimestre, né? Porque você vai estar entendendo que todas as promessas que nós vamos trabalhar no decorrer do trimestre, ela precisa estar fundamentada na fé e no Senhor pelo poder da palavra. Entende? Então, é muito importante essa aula introdutória para que você compreenda esse propósito de Deus. Veja, o segundo ponto, as promessas e seus fundamentos, nós vamos observar o seguinte: a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. Você vai ver isso em Gênesis, no capítulo 12, né, o convite, o chamado, né, estabelecido a Abraão. Você vai ver em Gênesis 26, de 1 a 5, e Gênesis 28, de 10 a 15. Então, veja, no Novo Testamento, é dominante a mensagem de que a promessa do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Então, olha como a palavra de Deus, a Bíblia, ela faz conexão. Ela não deixa nada solto. Ela vai se conectando, confirmando e mostrando que há um Deus que tem um cuidado todo especial para se revelar à humanidade, trazendo no contexto da história a sua participação de cuidador, né? De um Deus que se preocupa, um Deus que se importa, um Deus que abre possibilidades para que todo aquele que nele confia venha ser abençoado, pois há uma promessa gloriosa para a humanidade. Então, nós vamos vendo que dentro do assunto, nós vamos observar como as promessas e seus fundamentos, elas vão se estabelecendo. Então, a promessa na Bíblia, ela está pautada no Antigo, pautada no Novo, e ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas, como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados, e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, veja, dentro disso, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, aqui você já começa a compreender um conceito mais estabelecido a respeito daquilo que é a promessa. Veja, falamos do Antigo Testamento, Deus chamando Abraão, né? Então, Deus constitui a eleição de um povo para ele direcionar, trabalhar, e a partir desse povo, ele passa a estabelecer promessas, propósitos, desígnios. Nós vamos ver depois, no Novo Testamento, essas condições de promessas se concretizando, aonde nós, então, vamos observar as alianças que foram estabelecidas, sim, sendo cumpridas, e algo que é interessante, né, destacar ainda no Novo Testamento, foi o que nós lemos, é que nós temos a conclusão de um projeto salvífico e abre-se o leque de possibilidade para todo agora que nele crê. Nele crê em quem? Em Jesus. Caminho, verdade e vida. A partir disso, nós então estamos sendo alcançados para uma eternidade. É um propósito de promessa de transição, onde a partir dali nós estaremos sendo
alcançado pela promessa e verdadeiramente obtendo a conclusão dessa promessa, ou seja, a efetividade dela acontecendo na nossa vida. Como? Quando ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados. Veja, aqueles que já partiram para a eternidade, fundamentados pela sua fé, amparados pela palavra de Deus e a sua promessa, estão dormindo no Senhor, ou seja, estão no estágio onde ainda não entraram para as bodas do Cordeiro, mas estão no ambiente onde o Senhor ali está. E aí, diante disso, eles estão como que descansando, né? Para que no momento adequado para a conclusão final da grande promessa, que é a boda do Cordeiro, então todos estarão com ele. Então veja, estão descansando no Senhor. E o que acontece, né? Paulo, ele quando escreve isso, ele traz uma compreensão para a Tessalônica, que muitos ficaram preocupados. Olha, existe uma promessa que Jesus vai voltar. O próprio Paulo esperava Jesus para aquele tempo dele, para a sua geração. E de repente começou a morrer gente. E aí? Jesus não voltou e o nosso irmão morreu. Como é que fica? Aí Paulo vai trazer toda uma fundamentação teológica, né? Dando base que essa promessa estabelecida pelo Senhor, ela não findou. Um pouquinho de tempo, eles estão descansando, dormindo no Senhor, mas estão debaixo da promessa. Já estão garantidos pela promessa. Mas o Senhor que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então, quando vir o tempo do arrebatamento, para dar verdadeiramente o destaque do poder da palavra de Deus para cumprimento da promessa, esses que dormem, eles ressuscitarão primeiros. E esse primeiro, irmão, não é questão agora de minutos e horas, não. É questão de frações de milésimos de segundo. Foge a nossa compreensão. Eles ressuscitarão, e aí diz o texto, e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento. Então você vai ver aqueles que estão ressuscitando, vindo para o encontro com o Senhor, e nós, os vivos, que podemos estar ali, sendo automaticamente sofrendo uma transformação nesse corpo que é falível, né, limitado, e alcançando a perfeição em Cristo Jesus e subindo para a glória. Então veja, isso está fundamentado na palavra. Entendeu? Se está aqui, vai acontecer. Vai acontecer. Porque tem gente que já nem crê mais nas promessas bíblicas. Entende? Então tem que se converter de novo. Tem que levar umas varadas de Jeová para poder entender que estão fora do propósito. Entende? Então veja, essa palavra é poder. Depois no subtópico 2, nós vamos falar, Deus é infalível. Deus é infalível, vai trabalhar o seguinte, como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, né? Por isso é bom você estar com a Bíblia aberta aí no capítulo 55. O Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Então veja, ele é o garantidor, é o soberano Deus. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Olha que coisa interessante. Esses atributos é o seguinte, isto é, servimos a um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Com atributos incomunicáveis nos referimos o quê? Aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. É exclusividade de Deus esse atributo. Ou você aí é onisciente,
Talvez você até tenta adivinhar a vida dos outros, né? Mas você não conhece. E nisso a gente erra bastante. A gente olha a aparência e já julga. E não sabe o que aquela pessoa está passando. Mas Deus não. Deus tem ciência do ontem, do hoje e do amanhã. Entendeu? Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, é infalível. Ele é onipotente, ou seja, a somente Deus pertence a esse atributo, mais ninguém. O diabo até pensa, eu vou também ser onipotente. Não pode. Ele é limitado. Se Deus falar não mexe, ele não mexe. Entendeu? Se ele falar fica quietinho sentado, aí ele vai ficar quietinho sentado. Agora, Deus não. Deus, ele é todo poderoso. Isso é atributos incomunicáveis. Ou seja, o homem não tem condição de exercer isso. Nem pagando muito. Né? Também nós temos o outro atributo que é só de Deus, a onipresença. Deus está em todos os lugares. Ele está aqui, mas se lá no Japão tem um culto, Deus está lá. Entendeu? Se na Europa tem um culto, Deus está lá. Ele está em todos os lugares. E a palavra dele garante isso quando diz assim, estarei convosco todos os dias. É real, é verdadeiro. Então, Deus é infalível. Tá? Então, veja, quando nós compreendemos dos atributos incomunicáveis, né, que são atributos exclusivos somente de Deus, então vamos ver o seguinte, por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes da sua própria natureza. Por isso ele não falha e não muda. E o profeta Isaías constata essa verdade dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Né? Às vezes você até cita esse versículo, né, na empolgação, mas nem reflete no que você está falando. Mas você utiliza do processo da emoção, porque nós somos muito emotivos no ato das nossas homilias, e aí às vezes a gente fala e cita o versículo, mesmo sem fazer uma reflexão profunda, mas existe uma compreensão, de certa forma, inconsciente, que você cita o versículo sabendo que isso faz parte do poder dos atributos incomunicáveis. Operando Deus, quem impedirá? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu estou diante de um Deus todo-poderoso, que é onipotente, e que não há ninguém, não há dinheiro, não há status, não há posição, não há país, nação, não há nada que possa impedir. Se Deus falou que vai fazer, se o inferno se levanta, é para cair, porque que Deus vai concluir a promessa e o seu desígnio. Então, veja, nós às vezes citamos, né, dentro das nossas prédicas, essa questão, operando eu, falando de Deus. Quem vai impedir? A gente se sente grandão, né? Aí a primeira dor de barriga que dá, eu estou mal, esquece até de Deus. Por quê? Porque não faz a reflexão. Porque não introjetou o poder da palavra. Porque quando nós, irmãos, temos a vivência da palavra de Deus, ela faz mudanças e transformações. Então, na hora da adversidade, sim, nós somos falhos. Nós sentimos o baque, o nosso emocional às vezes fica fragilizado. Mas lá no fundo há uma paz que sim, ela sobrepõe toda a crise. Por quê? A paz do Senhor, ela é fruto do Espírito. Então ela vai reinar em momentos de crise. Entende? Então ela vai
romper essa situação, mesmo você temeroso, você fica em paz. Por quê? Porque você conhece o Deus que você serve. Então você consegue transportar as dificuldades, as barreiras, confiando. Deus está no propósito. Às vezes eu me pego, né, em pensamentos e eu falo, poxa, Deus falou que ia fazer isso, isso, e eu já estou sentindo isso e isso acontecendo. Já aconteceu isso, aquilo outro. Então, poxa, Deus é fiel mesmo. Deus realizou. Então, por que as promessas que ainda não aconteceram eu vou duvidar? Às vezes a gente tem que parar para refletir. Deus não falou que ia fazer acontecer? E você já não desfrutou daquilo que Ele fez e aconteceu? Então, aquilo que ainda vai acontecer no futuro, que Ele já disse, eu vou abençoar a tua vida, espera, confia e dependa dEle, porque Ele vai fazer. Por que isso? Porque Deus é infalível. Agora, se você ficar correndo, rodeando, né, para lá e para cá, atrás de casas de oração por aí, que fala e acontece, e tem um monte de coisa, irmão, vai para a palavra e espera no Senhor. Se precisar Deus falar através dos carismas, Ele vai falar na igreja, alguém vai vir na tua casa e vai falar, entregar um recado, mas não fica correndo. Na segunda eu vou na Joaninha, na terça eu vou na Mariazinha, na quarta eu vou na Setembrina, na quinta eu vou na Joaquina, na sexta eu vou na Mariazinha e cada dia tem uma novidade, Deus falando, para, você está sendo menino na fé. Mas é lógico, tantas mensagens que, às vezes, esses carismas são importantes, mas temos que ter dose. Não pode ser todo dia, eu só vou levantar se Deus falar para mim, levanta. Não, cuida para não pisar com o pé esquerdo. Isso aí é baboseira, irmão. Para. Crente estruturado na palavra tem que ser crente estruturado na sua fé, confiando em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Mas Ele não vai impedir se você tropeçar e der uma quedinha. Não. Isso faz parte do dia a dia. Entende? São coisas que nós temos que enfrentar. Agora, é importante a nossa fé estar balizada. Senão você banaliza aquilo que é o sagrado. Você simplesmente frustra a tua carreira. Tem um monte de gente desviada porque ficou vivendo de profecia. Entendeu? Não esperou o tempo de Deus, as promessas. Então, terça-feira tem que vir aqui para ouvir essas verdades. Entende? Você vindo aqui, se eu ficar mais 10 anos em Laguna, que eu não sei se eu vou ficar, né? Você, irmão, pode sofrer os danos que for. A sua fé vai estar estruturada e fundamentada. Por quê? A palavra de Deus. E aí você vai ser vencedor. Porque o propósito nosso é que você chegue aos céus. E só chega aos céus se você ler o manual bíblico. A palavra, ela que te direciona, ela é a tua bússola, a tua guia. Agora, se você ficar para lá e para cá, qualquer sopruzinho, qualquer movimento, qualquer barulhinho gospel por aí, e você vai, daqui a pouco você está perdido. Entendeu? Então, Deus, Ele é infalível. Tá? Depois nós vamos ver, Deus zela por sua palavra. Olha que importante isso. Deus, Ele garante a palavra dele. Ele diz assim no texto aqui, como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Ela tem um objetivo. Não foi uma palavra solta ao vento, não. Ela tem propósito. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e, por isso, Ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Ele garante. Entende? Ele é aquele que vai dar o valor devido para a sua palavra. O garantidor. Às vezes a gente vai, eu quero alugar uma casa, preciso de um fiador. Nós temos que achar um fiador. Para quê?
Porque se eu não conseguir pagar, o fiador tem que pagar. Porque é ele que garantiu, ele que deu o aval. Então, veja, Deus é o fiel depositário da sua palavra. Quando você, então, compreende que essa palavra, ela está embasada e revelando a fidelidade de Deus, então ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então é ele que é verdadeiramente o fiel garantidor, né, da palavra. Então, quando você se alimenta da palavra, quando você verdadeiramente tem o hábito de ler a palavra, e é importante ler a palavra, pelo menos alguns versículos todo dia, né? Fazer parte. Você toma café todo dia, você almoça todo dia, ou não? Ou faz jejum um mês? Difícil, né? Fazer um jejum um mês. Todo dia está lá beliscando um carboidrato, né? Comendo um pouquinho para ficar bonitão, rechuchudinho, né? E por que não pode ler a palavra? Ah, pastor, mas não dá tempo. Mas no celular vira 2, 3 horas e esquece até de lavar a roupa, lavar a louça. Entendeu? Por quê? Porque tira a atenção. Agora, a palavra, lendo ela, ela vai te estruturando, irmão. Isso é potencial de Deus. Entende? Então, é importante que entendamos que Deus, ele vela pela palavra dele. Ele é fiel para cumprir. Tá? O tópico 3, nós vamos ver agora, diz assim: tipos e propósitos das promessas de Deus. Veja, há promessas incondicionais. Então, tem incondicionais, então é um tipo de promessa. Como que é isso? Vamos ver. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Ela independe de você. Você não pode interferir em nada. Entendeu? Ela é incondicional. Você querendo ou não, ela vai acontecer. Entendeu? Então, é importante isso. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem. Isaías 9:6. Estava escrito lá. Isaías é o profeta messiânico, o que mais relatou a respeito do Messias. E estava escrito lá. Jesus, né, o Filho de Deus, estará nascendo de uma virgem. Estava lá. A gente sabe, quando estuda a palavra, que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tentou de tudo para destruir e para impedir essa possibilidade dessa promessa. Ele tentou várias vezes. Tentou lá no Éden, já no início, falou: vou passar a rasteira no Adão. Aí ele vai pecar, vai descumprir o propósito de Deus, e aí não tem salvação. Aí Deus, né? Porque aí Jesus estava ali ainda não revelado. Aí Deus vai lá e fala: você pensou que ia me passar a perna? Então vou te mostrar. Aí botou lá, Gênesis 13:15. Da semente da mulher sairá um que vai pisar, esmagar a cabeça da serpente. Então veja, ali é o propósito primeiro do Evangelho, das boas novas. A promessa ali estabelecida. Isso aí, por mais que alguém tente pedir, Deus falou: vai acontecer, vai acontecer. É incondicional. Então veja, mais algumas aqui.
temos ainda o local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Não, vão levar Jesus para o Japão, vai nascer. É em Belém da Judéia. Havia um propósito para isso. Isso é promessa incondicional. Estava escrito antes de Jesus, muito antes. Está entendendo? Esse propósito da promessa incondicional. Depois tinha outra, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, Isaías 7,14. Está lá estabelecido. Depois a gente vê também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, que nós pontuamos ali, né? No ponto 2. Há uma promessa que está estabelecida, está escrita, está lá. Você lendo a Bíblia, você vai encontrar. Não aconteceu ainda? Não. Todo que morrer em Cristo Jesus vai estar descansando nele para o dia do arrebatamento. Aí sim estará acontecendo a ressurreição, e aí você vai de encontro com o Senhor. Então veja, em muitas outras promessas, outras profecias que haverão de se cumprir, e são absolutamente incondicional, pois Deus é fiel, ou seja, não depende de você e de ninguém, é Deus. Isso é um objetivo, desígnio, propósito dele para que aconteça. Entende? Então, esse é um tipo de promessa. Então, você já aprendeu que há a promessa incondicional. Entende? E são promessas. Vai acontecer, independente de você queira ou não, fizer careta ou não fizer careta, ficar brabinho, ficar desviado, eu não vou mais na igreja, porque não tem nada a ver. Isso aqui são promessas incondicionais e Deus é o autor dela. É Ele que faz cumprir e vai acontecer, querendo ou não. Aí nós vamos entrar nas promessas condicionais, que são diferentes das promessas incondicionais, logicamente. As condicionais dependem de circunstância do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Olha aí então, ela é condicionada, né, de atitudes e de circunstâncias de tempo. Então veja, ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Quais delas? Promessa de saúde plena ao povo judeu, condicionada à obediência e às ordenanças divinas. Êxodo 15, 26. Você vai ver essa promessa. Você quer ser abençoado? Guarda a minha palavra. Ah, eu não guardei. Não tem bênção. Ela é condicional. Ah, o que aconteceu antes de entrar na terra prometida? Novamente, Deus usa Moisés, passa limpo ali todas as suas promessas, né? Os seus mandamentos. Depois Josué, antes de entrar, novamente traz a leitura das promessas e diz: guarde a palavra, os mandamentos, quando entrares nessa terra. Ou seja, não se desvie deles, não os abandone. Por quê? Haveria enfrentamentos lá na terra. Eles encontrariam povos que teriam outros ídolos, outros propósitos. Então, se caso eles não guardassem a palavra, estariam se desviando, o que aconteceu muitas das vezes. Então, assim, para que fossem abençoados, era necessário guardar a palavra, os mandamentos. É promessa condicional, né? Depois, nós vamos ver variadas promessas condicionadas também à obediência do povo. Né? O que Deus fala? Vamos pegar o exemplo de Adão. Deus falou: prove de tudo que tem no jardim, mas não prove do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, o dia que você provar dela, você morre. Mas se você provar do fruto da árvore da vida,
você vai ter eternidade, você vai estar selado para uma eternidade com Deus. E de repente, a promessa está o quê? Condicionada. Se ele provasse da árvore da vida, não teria mais efetividade nenhuma a outra. Mas ele provou da outra. Desobedeceu. E aí o que aconteceu? Morreu espiritualmente. Sentiu rapidamente o corte da comunhão. É assim que acontece quando você peca. Ah, pastor, estou no melhor nível de espiritualidade da minha jornada de fé. Meu Deus, estou sentindo um gigante. Deus está na minha... Aí tem gente que se empolga, né? Ah, que eu vou pisar a cabeça do diabo. Vai se arrebentar. Porque isso não é para você. E tem crente bobo que entra por esse caminho e se acha o grandão, bonzão, e se arrebenta. Por quê? Irmão, nós somos falhos. A promessa era para Jesus. E aí, quando nós não compreendemos, não entendemos, né, a Bíblia, a palavra de Deus, a gente sai por aí, né, falando asneira, baboseira, heresia nos púlpitos. Porque não quer sentar para escutar, para aprender, não quer ler, não quer buscar. Aí fica aí copiando na internet, porque tem um monte de gente falando besteira por aí, e fica falando, né? A gente chama de estar rotando as coisas velhas, enlatadas, que faz mal lá no coração para o povo. E aí uma delas é essa, eu vou pisar. E tem gente boba que, quando o pregador fala, começa aí, irmão, pisa, pisa. Aí os bobos, os crentes ficam pisando. Está errado, crente. Para com isso. Falta de Bíblia. Entendeu? Falta de Bíblia. Isso é o projeto deles de produzir emoção, de mexer na tua emoção. E você entra e embarca nisso. Se tivesse Bíblia, você ia ficar olhando para a cara do bobão lá e ficar bem quieto. Por quê? Porque isso não dá nada de edificação. Entende? Não dá nada. Então, veja, o que aconteceu com Adão? A promessa era, se você comer, morre. Ele morreu espiritualmente. Automaticamente cessou a comunhão com Deus. Quando vem Deus na viração do dia, ele se esconde. Por quê? Ele não tinha mais condição de suportar a santidade de Deus. Ele não era mais santo, ele caiu. Entende? Então, quando você às vezes peca, e quando eu falei o exemplo, está no nível maior da tua espiritualidade, cuide para não cair. É o que o texto diz. Entendeu? Mas se você cair, ele é fiel para te restaurar, perdoar e te levantar. Agora, nós não podemos, quando estamos num nível assim, se achando, ficar pisando nos outros, diminuindo e falando que o fulano não é crente, e por que isso, ou por que... Não, para. A promessa de Deus na tua vida, ela é condicional de você guardar a palavra dele e andar nos seus cuidados. Aí sim, você vai sendo fortalecido, cada dia mais se humilhando diante da presença de Deus e reconhecendo o teu próximo como aquele que é necessitado do teu cuidado, da tua oração, da tua mão estendida. É isso que é o propósito de Deus. Mas tem gente que bate no peito, eu não me misturo porque sou mais santo, sou o bonzão. É um bobão. Porque quando pensa assim, é um bobão. Não entendeu nada daquilo que é o que está escrito na palavra. Então, nós temos que estar obedientes. Entende? Quando Israel guardou a promessa, ela estava condicionada a isso, né? Guardou o mandamento e obedeceu, Deus honrou. Deus livrou, Deus guardou, Deus abençoou, Deus prosperou. Entende? Por quê? Por causa da promessa. Também, a promessa de receber o perdão de Deus condicionada a perdoar o próximo que nos ofendeu. Entendeu? Você perdoando o teu próximo, Deus te perdoa. Eu não perdoo o meu irmão. Está perdendo o céu. Irmão, isso é muito sério.
Tem crente dentro da igreja que não libera perdão. Está perdendo o céu. Como Deus vai perdoar se você não perdoa? Isso é condicional. A promessa do perdão na tua vida é condicionada a você também perdoar. Isso, às vezes, não dá ibope pregar isso. Né? Mas é para pregar constantemente. Isso precisa fazer parte da tua vida, da tua trajetória de fé. Porque está cheio de gente brigado dentro das igrejas. Estão de mal. Né? Imunadinho. Não vou falar com o fulano porque falou mal de mim. Para com isso. Jesus está voltando. E aí você fica brigado com o irmão João, com a irmã Maria e com o Joaquim, porque não olhou para você, não deu um sorriso. Para de ser Nutelinha. Entendeu? Perdão é para ser liberado. E quando nós verdadeiramente perdoamos aquele que nos ofendeu, nós estamos mais perto do céu. Então, isso são promessas condicionais. O que você vai fazer depois daqui, o problema é teu agora. Você vai ter que ligar, você vai ter que orar, Jesus, me dá graça para ir lá pedir perdão para a irmã Maria, porque a irmã Maria me ofendeu, e eu estava meio braba, eu tenho sangue de nortista, eu tenho sangue de lagiano, só baboseira. Tem que ter o sangue de Cristo estampado na tua vida. Entendeu? É isso que você precisa. Aí, você vai ter que pedir graça de Deus para chegar e pedir perdão. Porque senão você perde a tua redenção. Perde. Como você... Será que no céu vai ter ala dos perdoadores, ala dos não perdoados? Será que vai ter isso? Não. Ó, a gente sabe que existem restaurantes e ambientes que diz ala dos fumantes. Então ali só entra os fumantes. Quando alguém fumante e vem para a ala dos não fumantes e começa ali, o pessoal, vão correndo aí porque aqui é dos não fumantes. Tá? Aí, veja, no céu vai ser, aqui é os que não perdoam, fica aqui nesse cantinho. E aqui, nesse vai ser aqueles que perdoaram e que tem perdão para liberar. E não tem isso. O céu é um só. Esse negócio de ficar, eu sento aqui na frente, porque se sentar lá atrás vou ver o irmão que eu não gosto, está errado. As promessas condicionais dependem nesse aspecto. Uma delas é essa. Liberar perdão. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. É outra promessa condicional. O amor de Deus só vai aflorar na tua vida se você guardar a palavra, o mandamento. Vai gerar fruto do Espírito. Entendeu? Não adianta você plantar uma árvore. Né? Tem algumas árvores que são interessantes. Tem o pinheiro macho, que ele não dá pinha, não dá o fruto. E tem o pinheiro fêmea que ele vai produzir. Então, veja. Aí você quer pinhão, é porque aquela árvore é própria para aquilo ali. Mas tem umas que nunca vai dar. Só vai dar ali a madeira, né? As possibilidades você pode usufruir. Mas não. Então, veja. Para que gere amor de Deus no teu coração, você tem que estar agarradinho com Deus. Mediante a sua palavra. Vivendo a palavra. Por quê? Nós não pregamos que Deus está no nosso coração, na pessoa do Espírito Santo. Se Deus está no teu coração, na pessoa do Espírito Santo, e Ele é templo, nós somos templo do Espírito de Deus, então o que acontece? O Espírito de Deus é amor, é paz, é bondade, longanimidade, é tanta coisa boa que eu tenho que expressar. Mas eu brigo com meu irmão, brigo com o vizinho, e bato nisso, e faço, eu sou o bambambam da rua, né? Ninguém mexe comigo. Aí eu vou dizer que Deus, o que é isso? Que Deus é esse? Que não gera amor, não gera quebrantamento, não gera, né, a submissão à sua liderança, à sua palavra. Entendeu, irmão? Então, assim, essa promessa
de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo. Está lá em João 14, 23 e o 15, 10. Então, assim, não tem como fugir. É o Evangelho. É a verdade, as boas novas. Mas muita gente não quer esse Evangelho. Porque mexe no seu eu, no seu ego, fere você. Porque você não quer se consertar, se converter aos propósitos de Deus. Então está perdendo tempo. Ou volta e reconhece e se humilha, ou não vai ter promessa. E as promessas condicionais dependem de você. Para ir para o céu, depende de quem? De você. Aceitar Jesus como teu Salvador. Se não aceitar, vai para o caldeirão. Não tem outro caminho. Entendeu? Agora, o plano salvífico é incondicional. Deus estabeleceu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não dependia de mim. Era Deus. Agora, eu aceitar todo aquele que crê, depende de mim. É condição minha. Se eu não tomar essa atitude, eu não vou para o céu agarrado na barra da saia da minha mãe. Não vou. Né? Tem uma fábula, diz, né? Não lembro agora, mas é que tinha um personagem que queria ir para o céu, pegou a viola dele, botou no saco, e não sei se era um pássaro lá, que voou e foi lá para o ambiente, né, que ia ter a festa no céu lá. Aí ele apareceu, mas ele não tinha asa para ir, ele foi de carona. Aí veja, você às vezes quer ir para o céu na carona do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, da tua esposa, do teu tio, do sogro, da sogra. Porque eles são crentes, eles oram por mim, então está garantido. Não, isso é simplesmente individual. Se você guardar a palavra, se você conhecer a palavra e aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, o céu é teu. Fora isso, não é. É muito forte, que precisa ser confrontado aos seres humanos, que estão brincando, estão perdendo tempo, buscando diversos caminhos. Então, essa condição é necessária para acontecer a promessa da eternidade. Entende? Então, vamos lá. O propósito das promessas de Deus, para finalizar. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Gênesis 1, 27, né, até o 30. Depois 2, 16 e 17. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé, Gênesis 9, 11 e 17. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte da sua aliança com Abraão. Além desses, certamente, um dos grandes propósitos de Deus fazer promessa é realizá-las. Tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e, por isso, não estamos sozinhos no mundo. Então, veja, dentro do propósito das promessas de Deus, nós temos que entender que Deus realiza alianças, né, para que haja uma interação com o ser humano. E uma delas, então, que nós podemos, muito bem conhecida, é a aliança noética. Deus estabeleceu com ele uma aliança dizendo, eu vou transportar vocês para um outro ambiente, por quê? Porque esse aqui eu vou destruir. Essa sociedade está totalmente fora do contexto, eu não posso mais suportar o pecado dela, eu vou acabar com ela. Mas eu tenho contigo, Noé, uma aliança. E quando então aconteceu o dilúvio, foi, né, depois pararam, né, aportaram em terra seca, e saiu dali, o que acontece?
Deus garantindo a aliança, o arco-íris. Toda vez que nós pegamos um dia de chuva e daqui a pouco sai um sol, o arco-íris está lá dizendo assim, nunca mais vou destruir a terra com água. Ah, mas tem inundação. Isso aí é outra história. Entendeu? Então veja, Deus é fiel. Aliança noética. Depois tem a aliança abraâmica. Deus elegeu o seu povo. Constituiu a partir de Abraão uma aliança para a geração de um povo somente para Deus. E dessa geração de um povo para Deus, saiu a abertura para nos alcançar através do plano da cruz. A aliança redentora que está na cruz do Calvário, através do seu Filho Jesus Cristo, nos alcançou. Então, hoje, espiritualmente, a gente poderia dizer, somos filhos de Abraão. Por quê? Porque estamos debaixo da aliança. Também somos filhos de Deus. E somos irmãos em Cristo. Né? Então, veja, é uma situação que nós, meus irmãos, temos as alianças que são estabelecidas com o ser humano, para quê? Para verdadeiramente experimentar o cumprimento das promessas de Deus. E é muito importante saber que isso é inabalável, ou seja, Deus, Ele vai cumprir, tá? Isso traz um relacionamento, isso traz uma afinidade, isso traz uma confiança, um propósito maior, e aí entendemos, sim, que nós não estamos sozinhos na nossa trajetória. Deus está conosco em todo tempo. Ah, pastor, mas estou mal vendaval, uma crise. Deus está contigo, crente. Começa a profetizar isso na tua vida. Começa a desfrutar da promessa, estarei convosco todos os dias. Mas quem é que está convosco? Deus. Mas por quê? Porque eu aceitei a Cristo como o meu Salvador. Eu entreguei a minha alma, a minha vida a Ele. Eu sou dele, eu tenho aliança com Deus pela cruz do Calvário. Eu tenho sangue do Senhor, está aspergido na minha vida, me dando o selo, a garantia que sou propriedade exclusiva de Deus. Fui comprado pelo sangue. Então, veja, tudo isso é importante nós entendermos. Alianças, promessas incondicionais, promessas condicionais e propósito da promessa de Deus para a sua vida. Amém? Na conclusão, só para fechar, diz assim, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém, e há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensina a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Domingo, sem ser esse, o próximo. As promessas de Deus para Israel. Vai ser consagração, né, geral, segundo domingo, e você não pode parar. Tem que estar aqui. Né? Tem que vir para aprender as outras promessas estabelecidas por Deus para a nossa vida, para a igreja. Com um propósito muito claro, glorioso, de estreitarmos relação com Deus, confiar nele e depois desfrutar da vida eterna. Fiquem em pé, vamos orar, né? A hora passou um pouquinho.